Antes de me tornar crente, eu cuidava para não ofender outras pessoas e conseguia me dar bem com todos. Sempre que via alguém passando dificuldades, eu ajudava, sentindo que tinha boa humanidade e que era uma boa pessoa. Foi só por vivenciar o castigo e julgamento das palavras de Deus que percebi que eu só estava protegendo meus relacionamentos com os outros e era desprovida de senso de justiça. Eu nunca conseguia defender os princípios da verdade ou proteger os interesses da casa de Deus nos momentos mais cruciais. Vi que eu era egoísta e enganosa e que só queria agradar as pessoas, o que enojava a Deus. Arrependida e com ódio de mim mesma, passei a me concentrar em praticar a verdade e assim comecei a mudar. Eu formava uma parceria com a irmã Lee quando fui colocada no comando do trabalho de rega da igreja. Depois de um tempo, percebi que ela não suportava nenhum fardo em seu dever e não era diligente em nada que fazia. Ela quase nunca ajudava os irmãos e irmãs a resolver os problemas deles e às vezes até confundia os horários das reuniões. Eu quis chamar a atenção dela àquelas questões, mas pensei que, como ela estava cumprindo aquele dever havia pouco tempo, se eu dissesse algo, ela poderia achar que eu estava sendo exigente e rigorosa demais. E visto que ela tinha uma ótima impressão de mim, será que não mudaria de opinião se eu mencionasse tais questões? Decidi comunicar com ela, em particular, para que ela não ficasse mal vista. Durante a nossa comunhão, não comuniquei a verdade para resolver os problemas dela. Em vez disso, eu a aconselhei com jeito. Você não tem sido tão eficaz em seu dever ultimamente. Já refletiu a respeito? Se você tiver problemas e não cuidar deles, você não cumprirá bem o seu dever. E isso ainda pode atrapalhar sua entrada na vida. Na verdade, eu sabia que ela era descuidada e desatenta em seu dever. Então eu sabia que deveria comunicar sobre a verdade com ela para dissecar a natureza da questão, lidar com ela e expô-la para que ela ganhasse entendimento de seus problemas. Mas se eu fosse opressiva demais e ela não aceitasse, minha preocupação era de arruinar o nosso relacionamento e que ela ficasse ressentida comigo. Assim apenas comuniquei pacientemente com ela. Posteriormente, eu vi que a irmã Lee era competitiva em seu dever e sempre tentava ser melhor que os outros. Ela se tornava negativa quando não conseguia ganhar a admiração das pessoas. Comuniquei privadamente com ela várias vezes e ela pareceu compreender bem. Mas nada nunca mudou. Pensei em informar sobre a situação aos líderes, mas tive medo que isso significasse apunhalar-me ali pelas costas. Como nos daríamos bem depois disso, caso eu a ofendesse? Nós nos conhecíamos já fazia um bom tempo e senti que isso era uma vantagem. Decidi que continuaria tentando ajudá-la e que, se ela continuasse daquele jeito, ainda daria tempo de conversar com os líderes. O desempenho da irmã Lee continuou decaindo e ela não conseguia resolver os problemas dos irmãos e irmãs. Uma vez, ao tentar resolver os problemas de novos crentes numa reunião, ela compartilhou uma comunhão fora do contexto. Esclarecemos aquilo juntas, mas logo depois ela compartilhou a mesma comunhão errada
ao se deparar com o mesmo tipo de problema. Não só ela fracassou em resolver as questões dos novos crentes, como também os desencaminhou. Eu me culpei duramente quando soube disso e quis expor a irmã Lee por cumprir seu dever de maneira prejudicial. Mas eu me calei assim que a vi. Apenas comentei o caso, dizendo que ela tinha comunicado errado com os irmãos e irmãs. Fui vaga e não fui direto ao ponto, temendo que se eu fosse rígida demais, eu a aborreceria e ela pensaria mal de mim. Como resultado, ela não ganhou nenhum entendimento sobre si mesma. Eu via que ela não tinha uma boa compreensão das coisas e não era adequada para o trabalho de rega. Portanto, de acordo com os princípios, ela devia ter sido transferida para outro dever. E eu devia ter informado os líderes o quanto antes. Mas mudei de ideia com medo de ofendê-la. E após todo aquele tempo trabalhando juntas, sendo amigas, também temi que virássemos inimigas. E no final, não defendi os princípios da verdade e demorei em denunciá-la aos líderes. Eu mesma acabei num terrível estado, pois eu não estava colocando a verdade em prática e me tornei cega para os problemas em meu trabalho. Acostumei-me com o desempenho da irmã Lee e me contentava, desde que nos dessemos bem superficialmente. Eu não estava pensando em defender o trabalho da Casa de Deus e não contei aos líderes sobre o que realmente estava acontecendo. Então, um dia, a irmã Lee descobriu que estava sendo vigiada pelos informantes da polícia do Partido Comunista Chinês. Se ela continuasse cumprindo seu dever, poderia implicar outros irmãos e irmãs. Meu coração disparou quando soube dessa informação. Sabia que era um assunto realmente sério. Então, finalmente compartilhei a situação dela com os líderes. Os líderes me enviaram uma resposta escrita bastante severa. A irmã Lee é descuidada no dever dela e tem um entendimento equivocado. Isso foi prejudicial por muito tempo, mas você demorou demais para denunciá-la. Você só escolheu o caminho do meio, seguindo os princípios de só pensar em agradar as pessoas. Isso atrasou e prejudicou o trabalho da Casa de Deus. Você realmente precisa refletir sobre si mesma e se conhecer. Ser tratada e podada tão duramente pelos líderes foi perturbador para mim. Ainda mais quando li as palavras "alguém que só pensa em agradar as pessoas". Não consegui conter as lágrimas. Como pude ser alguém que vive agradando as pessoas? Deus detesta pessoas assim. Elas são imprestáveis e serão eliminadas. Eu fiquei transtornada e eu não suportava ter de reconhecer o fato de que eu vivia agradando as pessoas, muito embora eu tivesse agido exatamente assim. Em meio às lágrimas, eu fiz esta oração a Deus. Ó Deus, interrompi o trabalho da tua casa por não praticar a verdade. Fiz o mal e os líderes agiram corretamente ao lidar comigo. Mas ainda não tenho um entendimento profundo sobre mim mesma. Por favor, ilumina-me e guia-me para que eu conheça a mim mesma. Após orar, li estas palavras de Deus. Algumas pessoas sempre se gabam de possuir boa humanidade, que nunca falam mal dos outros, nunca prejudicam os interesses de ninguém e alegam nunca terem cobiçado os bens de outras pessoas. Quando há litígio por interesses,
elas até preferem sofrer perda a se aproveitar dos outros. E todos os demais pensam que elas são boas pessoas. Contudo, ao cumprirem seus deveres na casa de Deus, elas são astutas e evasivas, sempre tramando para si mesmas. Elas nunca pensam nos interesses da casa de Deus. Nunca tratam como urgentes as coisas que Deus trata como urgentes. Nem pensam como Deus pensa e nunca conseguem colocar de lado seus próprios interesses com o intuito de cumprir seus deveres. Elas nunca renunciam aos seus próprios interesses. Até quando veem malfeitores cometendo mal, elas não os expõem. Elas não têm quaisquer princípios. Que tipo de humanidade é essa? Não é uma humanidade boa. Não dê atenção ao que tal pessoa diz. Você deve ver o que ela vive, o que revela, qual é a sua atitude quando cumpre seus deveres e também qual é seu estado interior e o que ela ama. Se seu amor por sua própria fama e fortuna excede sua lealdade a Deus, se seu amor por sua própria fama e fortuna excede os interesses da casa de Deus, ou se seu amor por sua própria fama e fortuna excede a consideração que demonstra por Deus, então tal pessoa possui humanidade? Isso não é alguém com humanidade. Muitas pessoas acreditam em Deus há muitos anos. No entanto, ainda estão confusas em sua crença. Elas não têm interesse em buscar a verdade e se contentam com o mero cumprimento do seu dever. Acreditam que basta não cometer mal ou cometer menos mal e fazer mais obras boas e bondosas, gastar mais tempo ajudando as pessoas por amor e nunca abandonar a igreja nem trair a Deus para agradarem as pessoas e a Deus e ganharem o seu lugar no reino de Deus. Tais ideias são válidas? Será que as pessoas realmente só precisam ser boas para serem salvas? E para terem um lugar no reino, vocês encontrarão muitas pessoas supostamente boas na sociedade, falando de uma maneira muito elevada, e embora externamente pareçam não ter feito nenhum grande mal, elas são enganosas e escorregadias. Em particular, são capazes de ver em que direção o vento sopra e são serenas e mundanas em sua eloquência. Tal pessoa boa é uma falsa, uma hipócrita. Tal pessoa só está fingindo ser boa. Todos aqueles que se apegam ao meio feliz são os mais sinistros. Tentam não ofender ninguém, agradam as pessoas, aceitam as coisas e ninguém consegue ver quem realmente são. Uma pessoa assim é um Satanás vivo. Todas essas palavras de Deus acertaram em cheio sobre mim e me convenci totalmente. Eu vi que só pensava em agradar as pessoas, que eu era boazinha da cabeça aos pés. Eu pisava em ovos em meu trabalho com a Armand no intuito de proteger nosso relacionamento. Quando vi que ela não estava suportando um fardo em seu dever e cometia erros constantemente, que ela competia por nome e ganho e impactava o trabalho da casa de Deus, eu devia ter comunicado com ela e apontado esses fatos imediatamente. Mas temendo ofendê-la, eu só comentei o problema por cima com ela, o que não lhe foi nada benéfico nem amoroso, mas prejudicial. Eu sabia que seu entendimento era incorreto
e que ela não era adequada para o trabalho de rega. Mas não quis ferir seus sentimentos e nem que ela pensasse mal de mim. Então demorei para informar o fato aos líderes. Permiti que uma pessoa negligente, com um entendimento distorcido e defeituoso, impedisse o trabalho da casa de Deus. Eu havia me tornado uma serva de Satanás e interrompi seriamente o trabalho da casa de Deus. Em minha fé, aparentemente, eu deixei minha família e carreira para trás, trabalhava dia e noite e pagava um preço. Mas quando surgiam problemas, eu tramava pelos meus próprios interesses, longe de proteger os da casa de Deus. Eu acreditava em Deus, mas eu não estava unida a Ele de mente e coração. Como eu poderia me considerar crente? Eu não era digna de viver diante de Deus. Fui assolada pela angústia só de pensar nisso e tomada pelo arrependimento de não ter defendido os princípios da verdade nem protegido os interesses da casa de Deus. Depois, li isso nas palavras de Deus. Satanás corrompe as pessoas por meio da educação e da influência de governos nacionais, dos famosos e grandes. Suas palavras diabólicas têm se tornado parte da vida e natureza do homem. Cada um por si e o diabo pega quem fica por último. É um ditado satânico popular que tem sido plantado em cada um e tem se tornado a vida do homem. Existem outros dizeres das filosofias para viver que também são semelhantes. Satanás usa a cultura tradicional de cada nação para educar, enganar e corromper as pessoas, fazendo com que a humanidade caia e afunde em um abismo de destruição sem limites. E no fim, as pessoas são destruídas por Deus por servirem a Satanás e resistirem a Deus. Algumas pessoas têm servido como funcionários públicos há décadas. Imagine fazer-lhes a seguinte pergunta: você tem se dado tão bem nessa capacidade? Quais são os principais ditados populares, famosos, segundo os quais você vive? Elas podem dizer: a coisa que eu entendo é esta. As autoridades não dificultam as coisas para aqueles que dão presentes, e aqueles que não as bajulam nada conseguem. Essa é a filosofia satânica em que se baseia a sua carreira. Essas palavras não são representativas da natureza de tais pessoas? Usar quaisquer meios sem escrúpulos para obter posição tornou-se sua natureza. Oficialismo e sucesso na carreira são seu objetivo. Ainda restam muitos venenos satânicos na vida das pessoas, em sua conduta e comportamento. Por exemplo, suas filosofias para viver, suas maneiras de fazer as coisas e suas máximas estão todas repletas dos venenos do grande dragão vermelho, e todas elas vêm de Satanás. Assim, todas as coisas que fluem pelos ossos e sangue das pessoas são todas coisas de Satanás. Todas aquelas autoridades, aqueles que detêm o poder e aqueles que são bem-sucedidos têm suas sendas e seus segredos próprios para o sucesso. E tais segredos não são representantes perfeitos de sua natureza? Eles fizeram coisas tão grandes no mundo e ninguém consegue perceber os esquemas e as intrigas que estavam por trás deles. Isso mostra exatamente como é insidiosa e venenosa a sua natureza. A humanidade foi profundamente corrompida por Satanás.
O veneno de Satanás flui pelo sangue de cada pessoa. E pode-se dizer que a natureza do homem é corrupta, maligna, reacionária e oposta a Deus, repleta das filosofias e dos venenos de Satanás e imersa neles. Ela se tornou completamente a natureza e essência de Satanás. É por isso que as pessoas resistem a Deus e se opõem a Deus. As palavras de Deus me mostraram que, tal qual alguém que só agrada as pessoas, eu tinha sido enganada e controlada pelas filosofias de Satanás. Como cada um por si, o diabo pega quem fica por último, um amigo a mais significa um caminho a mais, um rosto familiar traz benefícios. Quando você sabe que algo está errado, é melhor dizer menos. Nunca jogue os erros e as deficiências na cara das pessoas. Essas filosofias satânicas estavam profundamente arraigadas em mim. E eu vivia de acordo com elas. Eu estava me tornando cada vez mais egoísta e ardilosa. Antes de passar a crer em Deus, eu nunca fazia nada que desagradasse os outros. Nos negócios, eu dizia o que as pessoas quisessem ouvir e sentia que viver segundo essas filosofias satânicas era um jeito inteligente de viver. Que me comportar daquela forma mostrava capacidade e até me gabava disso. Após me tornar crente, não coloquei a verdade em prática, mas continuei vivendo segundo esses venenos de Satanás. Eu vi a irmã Lia mostrando corrupção no dever dela, mas eu não apontei isso a ela em comunhão. Particularmente, eu não ousei expor nem dissecar sua corrupção, mas só mencionei casualmente, temendo prejudicar o nosso relacionamento caso eu dissesse a verdade. Quando a vi interromper o trabalho da Casa de Deus, não informei o fato aos líderes. Ao contrário, achei que compartilhar a situação com eles seria dedurá-la, apunhalá-la pelas costas. Que absurdo da minha parte! Informar um problema é defender o trabalho da Casa de Deus, é correto, apropriado e justo. Isso também teria dado à igreja uma chance de transferir a irmã Lia um outro dever apropriado ao calibre e à estatura dela. Isso teria sido benéfico tanto para a irmã Lia quanto para a igreja, mas eu achei que seria ruim. Percebi o grande dano que esses venenos satânicos causam às pessoas. Eles haviam me enganado e me corrompido a ponto de distorcer minhas perspectivas sobre as coisas. E eu não sabia mais distinguir o certo do errado. Eu era egoísta e desprezível. E só trabalhava pelos meus próprios interesses. Fazia as coisas sem nenhum princípio nem postura. Eu carecia de senso de justiça e estava longe de viver a semelhança de um verdadeiro ser humano. Perceber isso me encheu de repulsa e ódio por essas filosofias satânicas e pelas minhas próprias ideias de querer agradar as pessoas. Realmente odiei a maneira com que eu tinha agido. E do fundo do meu coração, eu não queria mais ser daquele jeito. Não queria mais ser enganada e prejudicada por Satanás. Também senti o quanto é precioso praticar a verdade. E assim, comecei a buscar a verdade imediatamente para resolver meu problema de querer agradar as pessoas. Em minha busca, li isso nas palavras de Deus. Tem que haver um padrão para se ter boa humanidade. Isso não envolve tomar a senda da moderação, não aderir a princípios,
esforçar-se para não ofender ninguém, bajular em todo lugar para onde for, ser tranquilo e astuto com todos a quem encontrar e fazer com que todos falem bem de você. Esse não é o padrão. Então, qual é o padrão? Ele inclui tratar Deus, outras pessoas e eventos com um coração verdadeiro e ser capaz de assumir responsabilidade. Isso é óbvio para todos. Cada um tem clareza sobre isso em seu coração. Além disso, Deus sonda o coração das pessoas e conhece sua situação, cada uma delas. Não importa quem seja, ninguém pode enganar a Deus. Uma pessoa para quem dizer sim a tudo é natural? É uma pessoa genuinamente boa? Que tipo de pessoa é vista por Deus como sendo genuinamente boa, que possui a verdade? Em primeiro lugar, é preciso entender a vontade de Deus e a verdade. Em segundo lugar, é preciso ser capaz de colocar a verdade em prática com base em sua compreensão dela. Isto é, no momento em que essa pessoa descobre que tem um problema, ela é capaz de vir para diante de Deus para buscar uma solução e é capaz de manter um relacionamento normal com Ele. Tal pessoa pode ser fraca e corrupta e pode revelar todos os tipos de caracteres corruptos, tais como arrogância, hipocrisia, desonestidade e enganação. No entanto, uma vez que tenha refletido sobre si mesma e se conscientizado dessas coisas, ela pode resolvê-las de maneira oportuna e dar meia volta. Que tipo de pessoa é essa? Alguém que ama a verdade. É alguém que ama a verdade e pratica a verdade. Como tal pessoa é vista aos olhos de Deus? Como uma pessoa boa. Essa é, aos olhos de Deus, uma pessoa boa. Depois, pensei em outra passagem das palavras de Deus. Na igreja, permaneça firme em seu testemunho de mim. Sustente a verdade. O certo é certo e o errado é errado. Não confunda preto com branco. Você entrará em guerra com Satanás e precisa vencê-lo completamente para que ele nunca mais se erga de novo. Você deve dar tudo o que tem para proteger meu testemunho. Esse será o objetivo das ações de vocês. Não se esqueçam disso. Por meio das palavras de Deus, passei a entender que uma pessoa verdadeiramente boa não é aquela que mantém a harmonia perfeita com os outros e que não diz nada que ofenda ninguém. Em vez disso, uma pessoa boa é honesta e íntegra, que distingue claramente o amor do ódio e que deixa de lado seus interesses pessoais quando os interesses da casa de Deus estão envolvidos. Ela defende os princípios da verdade, não teme ofender os outros e protege os interesses da casa de Deus. Só esse tipo de pessoa é alguém com senso de justiça, alguém que pode ganhar o louvor de Deus. Após entender os requisitos de Deus, fiz uma oração e resolvi que, daquele momento em diante, eu praticaria a verdade e protegeria os interesses da casa de Deus. Eu diria adeus ao meu antigo eu, que gostava de agradar as pessoas, e me renovaria. Posteriormente, os líderes examinaram a questão e confirmaram que Armani precisava ser removida de seu dever. E me pediram que eu fosse comunicar com ela. Eu pensei, por que eu?
Se ela descobrir que fui eu que contou aos líderes sobre ela e que por isso ela estava sendo substituída, certamente ficaria ressentida comigo, o que arruinaria o nosso relacionamento. Com esse pensamento, eu lembrei o dano que eu tinha causado ao trabalho da Casa de Deus por falhar e praticar a verdade. E sabia que eu deveria parar de querer agradar as pessoas. Ao me fazer comunicar com a irmã Lee, Deus estava me testando para ver se eu poderia praticar a verdade e lidar com os assuntos de acordo com os princípios. Enquanto estava a caminho, continuei orando a Deus e pedindo sua orientação. Eu também estava ciente de que, se eu não comunicasse com clareza com a irmã Lee sobre os problemas dela e ela não os entendesse, então não seria de ajuda nenhuma, mas apenas a machucaria. Com esse pensamento, decidi que nunca mais seria alguém que agrada as pessoas. E assim, comuniquei com a irmã Lee e dissequei a natureza e as consequências de sua negligência em seu dever. Revelei todo o seu comportamento que havia interrompido o trabalho da Casa de Deus. Ao ouvir tudo, ela se dispôs a se submeter e a refletir sobre si mesma. Eu me senti muito melhor e em paz após ter praticado a verdade. Depois daquilo, Deus preparou outra situação para me testar. Após um tempo conhecendo uma jovem irmã, percebi que ela tinha um caráter arrogante e relutava em aceitar as sugestões dos outros, o que levava vários deles a se sentirem constrangidos por ela. Eu e a irmã Liu, outra irmã que trabalhava comigo, fomos comunicar com ela e expor a forma com que ela estava agindo. Mas ela não aceitou, defendeu seu ponto de vista e ainda expressou aborrecimento. Com isso eu me senti um pouco restrita, pensando que ela devia ter uma opinião ruim sobre mim. Como eu a encararia depois disso? Logo em seguida, surgiu um outro assunto e tivemos que ir embora. Na volta, pensei em como aquela jovem irmã era geniosa e não aceitava a verdade com facilidade. Sem uma comunhão adequada, nosso relacionamento certamente ficaria desgastado. Resolvi que na próxima vez pediria à minha parceira que comunicasse com ela. Eu a vi de novo, alguns dias depois, e ela estava bem amigável comigo. Percebi que não havíamos resolvido, de fato, o problema dela por meio da comunhão na última visita. Então eu precisava comunicar com ela de novo. Se ela ainda se recusasse a aceitar a verdade, teria de ser exposta e tratada. Mas quando ela pegou uma cadeira para mim e perguntou sobre minha saúde, senti como se minha voz tivesse sumido. Eu quis dizer algo em comunhão, mas simplesmente não conseguia abrir a boca. Eu senti que, assim que eu abrisse em comunhão, aquilo arruinaria nosso relacionamento e destruiria aquele clima amigável. Se ela tivesse a mesma atitude de antes e não aceitasse a verdade, eu ficaria numa posição extremamente desconfortável. Calculei que eu poderia escolher palavras sábias, evitar ser severa e empregar um pouco de sabedoria. Foi quando percebi que eu estava tendo o desejo de agradar de novo e de proteger meus relacionamentos interpessoais. Rapidamente orei a Deus e pedi forças a Ele. E após orar, pensei nesta passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Você nunca busca a verdade, menos ainda a pratica.
Você apenas continua orando, consolidando sua determinação, fazendo resoluções, prestando juramentos. E qual é o resultado de tudo isso? Você ainda é um bajulador. Você não provoca ninguém, nem ofende ninguém. Se uma questão não for de sua conta, você fica de fora e pensa: não direi nada sobre coisas que não têm nada a ver comigo, e isso sem exceção. Se alguma coisa puder prejudicar meus próprios interesses, meu orgulho ou meu autorrespeito, não darei nenhuma atenção a nada disso e abordarei tudo isso com cautela. Não devo agir precipitadamente. O prego que se salienta é atingido primeiro e eu não sou tão tolo assim. Você está totalmente sob o controle de seus caracteres corruptos, de maldade, astúcia, dureza e cansaço da verdade. Eles estão acabando com você e tornou-se ainda mais difícil aguentá-los do que o arco dourado usado pelo rei macaco. Viver sob o controle de um caráter corrupto é tão exaustivo e excruciante. O que vocês acham disto? Se vocês não buscam a verdade, é fácil livrar-se da sua corrupção? Esse problema pode ser resolvido? Eu lhes digo, se vocês não buscarem a verdade e forem confusos em sua crença, ouvir sermões, por quantos anos que sejam, será inútil. E se vocês continuarem crendo até o fim, então, no melhor dos casos, vocês serão uma fraude religiosa e fariseus. E isso será o fim disso. Se você for ainda pior do que isso, é possível que venha um evento em que você cairá em tentação e abandonará o seu dever e se tornará alguém que trai a Deus. Caso em que você terá caído e será expulso. Assim você está sempre à beira de um precipício. Em todo caso, neste momento, nada é mais importante do que buscar a verdade. Nada é melhor do que ganhar a verdade. Essas palavras revelaram a verdade por trás de meu desejo de agradar as pessoas. Quando vi que a jovem irmã era geniosa e não aceitava a verdade facilmente, eu não quis acerrar os ânimos, nem passar vergonha, e sim ser cautelosa quanto ao problema. Eu até quis que outra pessoa comunicasse em meu lugar só para proteger meu relacionamento com ela. Eu ainda me preocupava em agradar. Pensei no dano que eu havia causado ao trabalho da Casa de Deus por não ter praticado a verdade. Eu perdi minha chance de praticar a verdade daquela vez. Dessa vez eu sabia que eu não poderia me arrepender ao olhar para trás. Antes que eu me desse conta, eu senti uma onda de força. Praticar a verdade era primordial e eu não poderia falhar novamente. Eu reuni minha coragem e comuniquei com aquela irmã, expondo o que ela vinha fazendo e a natureza de suas ações. Ela me escutou e aceitou, e estava disposta a se arrepender. Eu senti uma alegria indescritível em meu coração. Finalmente fui capaz de praticar alguma verdade. Tive uma sensação de paz e contentamento em meu espírito. Aquela parecia ser uma maneira íntegra de viver, como se eu tivesse uma semelhança humana. Recordando-me das pequenas coisas que Deus fez para trabalhar em mim, vejo que o julgamento e o castigo de Deus foram exatamente o que eu precisava para transformar meu caráter corrupto. Se Ele não tivesse criado cada situação para me expor,
E se não fosse pelo julgamento, pelas revelações de suas palavras, eu nunca teria sabido que tipo de pessoa eu realmente era. Eu nunca teria conhecido a verdade patética de como eu estava vivendo segundo os venenos de Satanás. Passei a compreender como são práticas a salvação e a transformação de Deus para a humanidade e como elas são duramente conquistadas. Hoje, minha capacidade de praticar alguma verdade e de viver uma semelhança humana deve-se ao julgamento e ao castigo de Deus. Sou tão grata pela salvação de Deus para mim.